maior vendedor do carro do Brasil, sim. Esse é um título que eu me dei e dou a quem doer. E importa o que os outros estão falando. Todos os outros serão depois de mim. Turma, estamos aqui no terceiro episódio dessa temporada do Unboxing Cash. Dessa vez com um convidado que é pura energia nas vendas, viu, Marcão? Eu queria dizer que esse, para mim, sem dúvidas, eu imagino que vai ser o podcast mais legal. É sobre a minha temática preferida. A gente vai falar sobre vendas. É um cara que eu conheço há praticamente 10 anos. É um cara que, eu posso ser muito sincero, muitas das coisas que eu vi e que eu vivenciei sobre vendas, eu vi ele fazer na prática. E eu acabo aplicando muita coisa hoje ainda na minha metodologia, na forma como eu vendo. E eu realmente acredito que resultados se constrói, se arranca, se tira, se faz acontecer. Não tem desculpa. E você estava falando umas coisas aqui no bastidor, Matheusão, que para mim é muito verdade, que é... Irmão, você pode ter produto bom, mas se não tem venda... Não tem negócio. Não tem negócio. E ele tem um jeitão diferente de chamar as pessoas de garotinho. Então, vamos lá, garotinho. Que bom, muito obrigado por ter aceitado o convite. Matheus, do Super Mega Vendas. Papo hoje aqui sobre... O cara, ao que respira, né? Ele sai nos poros dele. Eu acho que ele acorda vendendo para ele mesmo. É isso. Obrigado pelo convite, gente. Boa. Vai ser um bate-papo bacana. Eu adoro falar sobre isso. E vamos lá, né? De fato, eu preciso vender uma coisa o tempo todo. Agora, gente, eu tô vivendo um momento muito significativo da minha vida, né? Eu, durante muito tempo... pratiquei esportes, não parece, né? Mas você tá mais slim, você tá mais slim. A última vez que eu lhe vi, você... Eu tava meio gordinho, Você né? tá mais slim. Mas vamos lá. Eu pratiquei esporte durante muito tempo da minha vida, né? E o esporte, ele ajuda, de fato, as pessoas a competir, a se tornarem mais competitivas. E venda é exatamente isso, a competição, né? Então você está o tempo todo ali brigando contra um concorrente seu e já vai a primeira pérola aqui, tá? Boa. A primeira dica aqui, Manda. primeiro corte. Hoje de manhã eu estava conversando com Tainara, minha esposa. Todo mundo aqui em Natal já conhece Tainara Almeida da Festa Da Fescova, já é Antes ela era Tainara, a esposa do Matheus. Agora, filho, você é o esposo Agora dela. eu sou o esposo Você dela. é o esposo da Tainara. Eu sou o esposo da Tainara. E aí, ela estava falando, né? E as pessoas maldam muito, né? Assim, as pessoas, elas têm, às vezes, a necessidade de derrubar outras para poder crescer, né? E eu estava dizendo para ela, amor, levanta as mãos para o céu e agradeça. Porque ninguém vai falar mal, ninguém vai criar animosidades de quem não tem resultado. Se você não tiver resultado, ninguém vai falar mal de você. Você não incomoda ninguém, Você né? não incomoda ninguém. Agora começa a ter resultado. O que é que as pessoas vão fazer? Porque fulana, e começa a falar, e elas começam a apontar, né? Então, eu adoro ser o hater, assim, ser o cara odiado pelos meus concorrentes. Eu tenho um amigo que ele fala assim, se você não tem hater, você tá fazendo uma coisa de errado. Exato. Você tem que ter hater. Exato. Se tem hater é porque tá funcionando o que você tá Exato. fazendo. E eu tô vivendo exatamente esse momento, né? Assim, eu vejo que tem muita gente que mete o dedo, fala mal, esculhamba, fala. Meu amigo, pode falar, muito obrigado. Falando sério, se você está fazendo isso é porque algo que eu estou fazendo está dando certo. Então a primeira coisa é, não tenha medo de quem está falando mal de você. Né? Tenha medo quando as pessoas não estiverem mais falando sobre você, porque provavelmente você vai estar morto. Você vai ser né? insignificante. Você vai estar ali sendo infelizmente... Você não vai estar gerando nada pra ninguém, né? Nada. E aí eu falava exatamente isso. E de fato, eu tenho que me acordar vendendo algo para mim, né? Boa. Atualmente eu estou vendendo saúde. Boa. Então eu comecei a entender que, e uma das coisas que eu comecei a entender é que todo empresário ele precisa ter um momento de descompressão. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? Eu treinei jiu-jitsu durante algum tempo na minha vida, logo quando meu filho nasceu, Marcelo está com 11 anos, e parei logo em seguida, né? E aí Marcelo me traz uma coisa interessante. Ele chega em casa e faz, papai, eu quero praticar um esporte, mas não tem na minha escola agora. Eu disse, o que você quer fazer? Eu disse, eu gosto muito de natação, mas não tem como nadar. Eu já treinei judô há muito tempo, é legal, mas eu queria algo mais para frente. Eu disse, o que você quer?
eu quero ir para o jiu-jitsu. Eu disse, mas por que o jiu-jitsu? Aí disse, papai, meu tio, o irmão da mãe dele, é faixa preta. E eu quero chegar na faixa preta. Eu disse, bacana. Então vamos fazer um acordo? Eu vou fazer junto com você. E aí eu comecei com ele, né? E aí é isso. Então quando eu estou lá no jiu-jitsu, eu fico muito naquela coisa, na posição, muitas vezes o faixa branca ele apanha mais. Né? Muitas vezes não, sempre. Eu já pratiquei um pouco de jiu-jitsu e se tem uma coisa que os graduados gostam é de amassar quem está começando. Exato. É uma posição extremamente desconfortável. Exato, né? Porque o cara faixa branca, ele esquece do braço, deixa o braço esticado, aí pega aqui, enfim. E aí, lá no jiu-jitsu, eu tô aprendendo muito a ter mais resiliência. Mais resiliência. Porque muitas vezes a gente tá ali no chão sendo amassado, né? E é exatamente como nós lidamos com a vida, exatamente dessa forma. Você está sendo amassado. O concorrente está lá, enchendo o saco. Você está ali, sendo massacrado. É o cliente que pede mais desconto, você já não tem mais de onde dar, né? E você perde para poder ganhar muitas vezes. É isso. O jiu-jitsu está me ensinando muito. Está sendo muito legal. Legal. Matheus, eu sei que você é um cara de energia alta, que, como a gente já falou aqui, vendas está na sua veia. A gente acompanha o seu trabalho pelas redes sociais e vê que você... As ideias mirabolantes, de uma hora tá aqui, uma hora tá lá. E, cara, seus números são expressivos em vendas de carro, a sua especialidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como foi que começou essa sua jornada como vendedor, assim? Da onde veio? Você tem inspiração de casa, algum da família, alguém que já tinha essa veia? Eu acho que foi algo que você desenvolveu. Você sabe puxar da onde começou essa história? Deixa eu fazer só um acréscimo, né? Você se enxerga como vendedor ou você coloca aqueles nomes bonitos? Head Customer Software, vendas e não sei das quantas. O Matheus, ele é o quê? Eu sou o maior vendedor de carro do Brasil. Boa. E se você não se auto-intitular, você não tem nada. Eu digo a todo mundo, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu sou o maior vendedor de carro do Brasil, sim. Esse é um título que eu me dei e dou a quem doer. E não importa o que os outros estão falando. Todos os outros serão depois de mim. Então, a primeira coisa, você tem que ter dentro de você a sua identidade. Como é seu nome? Meu nome é fulano de tal. Pronto, ok. É exatamente esse título que eu me dou. E está tudo certo. Se o outro vai dizer assim, não, mas sou eu, é depois de mim. Então, é o primeiro posicionamento que eu tive. Lá atrás, né, quando eu tinha um outro negócio, né, nós dizíamos que nós éramos a primeira plataforma de blá, 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 da América Latina. E aí os caras diziam, não, mas tem outros aqui, mas quem deu o título fui eu, então sou eu primeiro. Se você não colocou aí, o problema é seu. Você não tem domínio. Eu não tive uma, digamos assim, dentro de casa, algo que me trouxe para vendas, né? Meu pai é advogado, brilhante advogado, minha mãe é professora da Universidade Federal, também cheia de títulos, né? Minha irmã, logo em seguida, também é professora da Universidade Federal. Ambas são doutoras. Minha mãe tem pós-doutorado. Sim, sou muito fã deles. Mas teve uma coisa que eu nunca quis na minha vida, foi ser funcionário público. Então, eu não tive nem de casa essa coisa de eu vou ser vendedor porque meu pai era um vendedor. Não, meu pai era funcionário público também, de um banco. Ele saiu do banco, foi advogar, e é advogado até hoje, está muito bem, obrigado, né? E é isso, cara. Eu não tive uma coisa para enxergar, assim, eu vou lá. A história com vendas começa de uma forma muito ruim. Muito ruim. Por quê? Eu já analista de sistemas, desenvolvendo software, etc e tal, olhava para vendedores na época e dizia, vendedor é porque trabalhou pouco, porque estudou pouco. Porque era assim que as pessoas enxergavam. Você sobrava como vendedor. Vendedor, por muito tempo, foi aquele o Jaqui, né? Já que não deu certo nisso, vai virar vendedor, né? Exato. E, então, essa coisa aí era que eu falava, meu Deus do céu, eu estudei tanto para... Eu não vou ser vendedor, não. Eu dizia exatamente isso. Era demérito ser vendedor. Era demérito ser um vendedor. E isso é muito barra pesada. Sinta a energia negativa disso. Né? Sinta a energia negativa disso. Eu disse, meu Deus, eu não trabalhei tanto, eu não estudei tanto para ser vendedor. E isso era muito ruim. Sabe quando é que eu começo a ser vendedor? Quando eu tenho que começar a vender um software que eu desenvolvi lá atrás.
E aí eu chamo um cara para ser o meu vendedor e o cara, não, beleza, show de bola, vai lá, vou pegar. E esse cara nunca vendia nada. Esse cara não apresentava nada. Esse cara não falava nada. Esse cara não fazia nada. E aí as contas vinham chegando. A luz foi cortada lá em casa. Primeiro cortaram a internet. Não tinha dinheiro. Acabou o dinheiro. Depois cortaram a luz. Depois eu fiquei sem condição de pagar aluguel. E aí eu olhei para o negócio e disse, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que descer aqui do meu patamar aqui, que eu estou me sentindo o rei, colocar a sandália da humildade e vou vender. E foi exatamente esse meu ponto de virada. Foi quando eu comecei a vender os meus primeiros softwares para o mercado imobiliário, lá atrás, que eu comecei a enxergar que, pô, não é demérito ser vendedor, não. É maravilhoso. E aí eu coloquei meu primeiro realzinho no bolso. No dia que eu coloquei meu primeiro realzinho no bolso, tô lá no Midway, né? Morto de felicidade, porque eu fui lá na Caixa Econômica sacar o cheque que o cliente tinha pago para mim. Eu disse, meu Deus, que maravilha, Jesus, obrigado por isso. Tava lá, liguei uma música no som do carro e tava saindo, veio um carro e pum, dentro do estacionamento do shopping lá no Midway. Eu disse, meu Deus, a alegria de pobre dura pouco demais. E aí começou a minha jornada de vendas. E aí eu fui mordido pelo mosquito bom. Que vicia. Vender vicia. E aí vem esse grande lance, vender vicia. Eu atrasei para chegar aqui, porque eu estava vendendo. Então, justificável. Temos uma boa justificativa. Meu amigo aqui, que é o que lidera essa função, já aconteceu isso algumas Cara, vezes. eu sou apaixonado por isso. Eu entendi que faz parte do meu propósito de vida e eu consigo agregar para os meus, né? Porque eu acho que tu tem que ter um propósito também. E eu consigo proporcionar coisas muito boas para os meus através da venda. Sabe uma coisa que mudou, de fato, a minha vida e mudou a vida das pessoas com quem eu trabalho? Foi que quando... porque as pessoas enxergam muito dos vendedores e a pior coisa do mundo é quando você escuta de um vendedor ele dizendo assim, olha, isso não é papo de vendedor, não. Eu disse, porra, bicho, quando eu escuto isso, eu literalmente eu peço licença e saio e faço, ó, amigo, um abraço, tchau. Alguns já perderam venda por conta disso. Alguns. E, ó, nunca mais repita isso. Eu sou vendedor igualzinho a você, tá certo? Aliás, igualzinho não. Eu jamais faria isso, tá? E quando você diz para alguém, isso não é papo de vendedor, você está dizendo assim, ó, eu sou um mentiroso. Eu já perdi muitas vendas por ser honesto, excessivamente transparente. De dizer o seguinte, olha, eu estava num determinado momento apresentando um produto. E aí o cara olha para mim e faz, mas veja só, seja sincero, você compraria? Eu não compraria. Eu estou dizendo assim, eu estou lhe apresentando aqui, mas de fato eu não compraria. O cara, mas você é louco? Eu disse, não, estou dizendo, não compraria não. Se você puder ter um pouco mais, eu iria para esse nível, porque aqui não vai ter entrega que você precisa. Eu não compraria porque eu não consigo ver a entrega que você precisa aqui. Quer saber como? Evento. O cara foi comprar um evento comigo e aí eu disse, ó, não vai funcionar para você não. Para você não chega no resultado. Eu preciso vender, mas não vai funcionar para você não. Não dá. Então você traz para a venda essa verdade também de dizer assim, olha, apesar de eu precisar vender e tal, mas o meu produto não atende para você. Esse não atende você. É melhor você segurar um pouquinho e fazer num segundo momento, porque do jeito que você vai fazer aí, não vai funcionar. Então, você precisa falar... não é só a meta, sabe? Não é só a meta, não é só o número lá no final do mês, é a sua entrega. Porque se o negócio não der certo, o cliente não vai se culpar não, ele vai cobrar você. Se o produto que você está tentando colocar ali para o cliente não der certo, porque você está querendo bater a meta de todo jeito, e aí, assim, com muita insatisfação, eu vejo os caras de uma empresa de educação, que agora eles não se intitulam mais como educação, eles fazem o seguinte, todo dia 30, pode prestar atenção, se você caiu em uma das iscas deles, e você vai saber de quem eu estou falando, se você caiu em alguma das iscas deles, você vai começar a receber um monte de mensagem no WhatsApp para eles venderem qualquer coisa para você. E eles não importam se não vai ter entrega, eles vão vender de todo jeito. Essa venda desse jeito eu não faço.
eu prefiro não fazer essa venda, porque no final, o cara que você está vendendo vira um detrator seu. Para conquistar um cliente é extremamente difícil, mas para perder 10 é assim. Basta que um grande diga assim, ó, esse método desse gordo aí não funciona para mais. mim. Aproveitando isso que você está trazendo, sobre metodologia, sobre mudança, naturalmente eu imagino que no decorrer dessa jornada, a forma como você foi construindo vendas, eventos, ações, deve ter mudado, deve ter melhorado, aprimorado. E um assunto muito atual, pelo menos no nosso mercado, eu imagino que em vendas também, é a parte de inteligência artificial, IA. Como você tem aplicado isso na tua metodologia, nas tuas ações, nos teus negócios? Massa, legal. Vamos lá. Eu vou falar sobre a Super Mega Vendas no ano de 2025, né? Nós, em 2024, nós abrimos o escritório, começamos com 10 pessoas, em um mês estávamos com 14, 15, 16, 20, chegamos a 40 funcionários na Super Mega Vendas em 2025. 40 funcionários. Você imagina uma empresa com 40 pessoas, né? 40 cabeças, 40 pessoas ali fazendo, né, fazendo aquela máquina girar. Então, muitas coisas acontecem. Chegou um momento que nós começamos a entender que ter gente demais não significava que eu iria ganhar mais, iria fazer mais dinheiro. Muito pelo contrário. Eu estava perdendo eficiência, porque eu tinha muita gente e pouca gente produtiva. Se você você vem para cá, né? A pior besteira do mundo é quando um empresário chega para o outro e faz: e aí, quantos funcionários você tem? Aí eu olho assim e falo: ai meu Deus, coitado. Às vezes o cara tem 5 funcionários, fatura 50 milhões. Aí às vezes o cara tem 1.500 e fatura a mesma coisa. Quem que tá ganhando mais? Não sei. Quem tem mais margem? Quem tem mais margem? Exatamente. Faturamento é uma métrica de ego. Exato. Mas vamos lá. E eu adoro essa meta, tá certo? Que é o que paga a minha conta. Lógico, lógico. Mas muito bem. Mas vamos falar aqui. O que é que eu fiz e o que é que eu faço? Eu saí entendendo que a inteligência artificial, que muitos usam só para criar legenda no Instagram, tá? Ela veio literalmente para substituir pessoas. Isso daqui, por exemplo, poderia estar sendo criado com uma IA chamada HeyGen. E faz porque eu já fiz. Animal. Você cria um avatar seu, você treina um Eleven Labs da vida, por exemplo, coloca a sua voz ali no Eleven Labs, e eu também já fiz isso, é maravilhoso. Você cria o seu avatar e manda o avatar falar e tá tudo certo. Olha, tá aqui o texto, faz isso, aquilo, e tá tudo certo. Quem está hoje dominando a IA dessa forma, tá fazendo muito dinheiro. Vou pegar a Milena. Milena grava vídeo pra caramba, mas Milena tem um negócio. Ela é aceleradaça. Eu fico imaginando, rapaz, se eu criasse um avatar de Milena para apresentar a casa, do jeito que os caras estão fazendo agora, Miquel, o que é que ela vai fazer? Basicamente nada. Ela vai gravar aqui a voz dela, o avatar tá tudo certinho aqui, tá gravado. Eu tenho as imagens das casas rodando lá. Eu coloco o avatar dela aqui no cantinho do vídeo, fazendo exatamente o que os caras estão fazendo e replicando milhares de vezes. Ou seja, ao invés dela estar gravando vídeo de 2, 3 casas numa semana, ela vai estar gravando ali 40, 50 casas por semana, porque ela vai ter que botar a equipe de produção lá para ir lá gravar. Ela não precisa mais gravar. Tá? E ela empresta a voz dela para uma IA, treina a IA para poder fazer exatamente aquilo que ela precisa. Só que as pessoas não entendem isso. E aí, veja só, eu tinha um time de desenvolvimento com 9 pessoas. Eu investi perto de R$1 milhão na construção de um software. Tá? E aí o software em dezembro quebra. Quebra. Dezembro agora, quebrou o software. Quebrou, afundou. Quebrou. E aí, Matheus, o que você vai fazer? Como é que você vai desenvolver um software que levou 12 meses para ser construído? Como é que você vai fazer isso tudo, levantar de novo um software? Eu fiz exatamente essa pergunta para uma IA. Matheus, me responda. Então, me diz aí como é que eu vou resolver? Então, como é que você quer escrever esse software?
Aí eu disse, olha, eu quero usar tais stacks. Eu quero usar essa stack, essa daqui. Nananana. Stack o que é em desenvolvimento? É o que eu vou usar de recurso. Eu quero usar uma linguagem de programação XYZ, eu quero usar uma infraestrutura de servidor XYZ, e assim eu fui construindo a minha stack de programação. Esse papo está indo muito para o técnico, mas calma que você vai entender já já. Então eu perguntei a IA. E o que aconteceu? Em 2 meses e meio eu já tinha construído o meu software. Novamente. Robusto. Pagando, literalmente, menos de 1/10 do que eu investia com pessoas lá. Eu tinha um time de 9 pessoas. Faça a conta aí. Um pelo outro, R$ 4.500. Faça a conta aí dos servidores que você vai ter, né? Você tem que ter custo com servidores, etc e tal. Eu estou com menos de 1/10 do valor que eu tinha antes, utilizando inteligência artificial para desenvolver absolutamente 100% dos meus códigos. E tem mais. Numa velocidade absurda. Então eu consigo escrever um módulo inteiro, bem pensado, bem desenvolvido, de fato, em 5, 6 horas. Então é animal o negócio. Não dá para fechar os olhos para isso. Se você não estiver utilizando IA no seu negócio, você está morrendo aos poucos. Eu digo sempre, antigamente era água, luz e telefone, né? Você tinha que ter. Agora você tem que ter internet, não é isso? E você tem que ter IA. Tem que ter os tokens agora. Tem que ter os tokens que gasta token. Eu que o diga. O cloud toda hora acabou aí o... acabou aí, desculpa aí. Desculpa, compre mais. Aliás, você não está com o Cloud Pro, não? Tô com o Pro, mas não tô com aquela versão topada. Eu tô a primeira versão do Pro, que aí Rapaz, dá algumas horinhas eles... Eu tô com o Pro, e eu tava indo tão bem, rapaz, e quando foi ontem eu comecei a perceber que com 5 horas eu disse, agora aguarde mais uma hora. É isso. Mais uma hora, sai daí, tu tava me dando todas as horas. tava tudo O meu aberto. é o Pro, mas você gasta umas horinhas, ele para o tempo, aí a partir das 14 horas você pode voltar. Não, aí no meu caso é 1 hora só que eu tenho de penalty ali. Mas é isso. E eu tô usando a IA não só para poder fazer os softwares, mas para pensar em eventos também. Para performar melhor, né? Porque assim, eu acho que assim, eu não sei se você vai concordar com isso, eu não acho que a IA vai substituir o ser humano. Ele vai substituir o ser humano que não usa IA. Eu poderia dizer assim, por exemplo, vai ter atividades que ainda vai precisar de uma pessoa operando. Eu pelo menos penso assim. Porém, vai ter outras que a IA sozinho vai conseguir resolver. Mas vai ter que ter alguém por trás pensando isso. Eu acho que sozinha, ela sem alguém, sem uma mente, dando prompts e comandos, ela não vai... Mas você vai concordar comigo com uma coisa aqui. Olha só. Olha como esse negócio é barra pesada. O que era que mantinha um profissional dentro da sua empresa? Era o saber, a mente. Eu tive, como eu falei, 9 desenvolvedores. Hoje, o meu time de desenvolvimento se resume a eu e outro cara. 2. Apenas 2. Matheus, mas você está executando, você está no nível operacional aqui. Agora estou. Eu estou montando a célula, o negócio aqui, criando o negócio para tirar aqui e fazer. Pronto, agora você cuida aí, um abraço. De fato, eu estou fazendo isso. Mas substituí 9 pessoas. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Preste bem atenção nisso, que isso é muito sério mesmo. A IA ela vai substituir pessoas que não querem pensar com IA. A IA ela nos dá velocidade. Concordo. Velocidade. Concordo. Porque não tem como um negócio que foi desenvolvido por 9 pessoas em 12 meses ser desenvolvido por 1 em 2. Eu concordo, porque, por exemplo, recentemente a gente estava fazendo uma contratação para o nosso time e um dos critérios que eu desqualifiquei uma pessoa era, não, porque eu não uso IA. Eu disse assim, então, valeu, obrigado. Com um orgulho por não usar, porque pensava sem utilizar a inteligência. Não, porque eu sou inteligente. Você não entendeu. Aí eu falei, não. Autossuficiência. Tem um ex-sócio meu que... Existe um alter ego alto aí. Que ele era o professor de Deus. Ele sabe mais do que Deus. Ele era o quê, Matheus? Professor de Deus. Professor de Deus. É professor de Deus. E ele dizia, que ele lê muito. Eu também leio muito, amigo. Mas eu tenho que ter a sabedoria de enxergar que eu não sei tudo
o que Deus sabe. Eu não posso ensinar para Deus, entendeu? E eu gosto muito de falar sobre isso aqui, olha. A IA, ela não vai substituir gente que não tenha... A IA vai substituir gente que não tenha a capacidade de utilizá-la. E aí eu vou voltar 10 páginas para onde eu gostaria. Hoje, código virou commodity. Já foi escasso, hoje o acesso é muito fácil. Antigamente, você pagava caro para ter um desenvolvedor dentro da sua casa, desenvolvendo software para você. Casa, empresa. Hoje em dia, você precisa de um bom engenheiro de prompt para desenvolver tudo que você precisar. Quer ver uma outra profissão que eu tenho medo já de acabar? Vou te dizer agora, contador. Por quê? Pensa comigo. Pode ser uma besteira gigante que eu estou falando aqui, mas pode ser uma coisa que vai provocar pode ter um insight. Né? Pode ter um insight. Mas pensa comigo aqui. Tá. Vai chegar um momento que a Receita Federal vai chegar para as empresas e vai dizer o seguinte, você, empresário, sobe aqui você aqui, as suas, enfim, seus documentos aqui para a gente fazer análise. Subiu, fez a análise. Pronto, tá aqui os impostos que você tem que pagar. Acabou, um abraço. Por que eu vou ter uma pessoa no meio do caminho para poder fazer essa validação? Né? Talvez isso seja uma baita de uma besteira que eu estou falando, mas vamos lá. Existem plataformas hoje na internet, e aí sem fazer propaganda de nenhuma delas, pode procurar aí, que tem IA dentro do negócio. Você sobe exatamente ali todas as suas notas fiscais, você sobe tudo, absolutamente tudo, ela empacota, ela faz a conta e ela devolve para você o que você tem que pagar. Você está achando que tem 200 mil contadores trabalhando lá? Tem nada. Tem meia dúzia de pessoas, ali, IA na tora, IA na tora, fazendo análise de absolutamente tudo, entregando absolutamente tudo ali. Para vendas. Eu estou vendo um momento hoje, no mercado automotivo, de muito robô falando, mas falando errado. Porque não foram construídos da maneira correta. Os robôs que eu estou vendo por aí, todos funcionando em concessionárias, e tem aos bolos, e a gente está começando a mudar isso, nós desenvolvemos o Flow, que é o nosso software, né? E aí lá eu construí um CRM conversacional. Porque eu entendi que os vendedores, assim como eu, odeiam preencher CRM. Se você me disser um bom vendedor que faz CRM bem, aí eu vou dizer, meu irmão, promova ele a diretor, porque ele não é mais vendedor há muito tempo. Porque esse cara, ele está em outro posto já, meu irmão. Tá? Porque um bom vendedor ali, o que é que ele faz? Ele tem tão pouco tempo que ele está ali, no WhatsApp negociando, acabou e encerrou. E aí eu entendi o seguinte, eu preciso desenvolver um CRM conversacional como se fosse para mim. Porque eu sou péssimo para CRM. E aí o que é que eu fiz? Exatamente o que o Flow faz. O lead entra, é atendido por uma IA, as pessoas não percebem, porque está ali conversando, eu construí um RAG, esse RAG maravilhoso está ali, atuando. O RAG o que é? É basicamente todo o documento que você cria do seu negócio. Olha, para negociar com o cliente é assim, o valor do evento é esse, é um dossiê geral. Então você pode pegar todos os PDFs, todos os seus produtos, etc. e tal, você sobe isso para um banco de dados, o banco de dados interpreta isso tudo e monta esse dossiê. Então, quando alguém perguntar alguma coisa, ao invés de eu pegar isso e jogar para um chat GPT, ou para um cloud, ou para qualquer outra LLM, que não tem nada a ver, que não é exatamente isso, e aí ele vai começar a criar cenários que não são do seu negócio, ele vai chegar lá e vai dizer, de acordo com a documentação aqui, esse produto que esse cliente quer tem essas especificações. E aí a IA começa a conversar. Chega um determinado momento que eu qualifiquei o lead, eu entendi que o lead está pronto para comprar, ou pronto para ser atendido por um closer nosso, aí cai exatamente a oportunidade lá para o closer. O closer, por sua vez, olha que bacana, ele só consegue atender se ele der um comando lá para iniciar a conversa. O detalhe é o seguinte, como todos os WhatsApp pertencem à empresa,
Então eu tenho direito de leitura daquela conversa. Eu conectei o WhatsApp com aquele contato, eu pego a conversa e começo a analisar tudo. A IA vai me dizer a possibilidade real de compra, os gatilhos que tem ali para aquele momento, os agendamentos que foram criados, sugestões de follow-up e todo o resumo da história. E eu fico com isso tudo, vendo e podendo cobrar meu time. Dessa forma, que as concessionárias, quando as concessionárias estiverem conectadas com o Flow desse jeito, meu amigo, vai ser venda pra caramba. Aí sim, nós poderemos ter, entre outras coisas, se os vendedores não vierem com isso daí, realmente com a tecnologia, nós vamos ter diminuições de times de vendas, porque eu não vou ter a necessidade, por exemplo, de ter tantos vendedores vendendo tão pouco. Eu acho que assim, como eu falei para você. Eu acho que assim, como eu falei para você, eu acho que não vai substituir algumas funções, mas vai fazer com que quem já é bom performe ainda melhor se utilizar. Por exemplo, num caso desse aí, uma IA como essa que você está falando, ela vai qualificar num volume muito maior as oportunidades de vendas e vai preparar um ambiente para o closer lá fazer o fechamento ainda de todo jeito, né? Então, eu acho que IA é real. Não, IA todos os negócios vão precisar ter IA. Nos nossos eventos hoje, quando nós fazemos patrocinado para os nossos eventos, eu utilizo a IA para ela, obviamente, me dar exatamente toda a cadência que eu preciso. Exemplo, eu vou fazer um evento em Gravataí. Eu não conheço Gravataí. E aí eu chego lá para a IA e faço, me dá um overview da cidade, do que é que a cidade sobrevive, como é que é o negócio, qual é o grande negócio da cidade. Né? E aí me dá aí todas as informações. Eu faço muito usando o cloud. O ChatGPT, para mim, é o seguinte, vamos lá, classificando as IAs, né? ChatGPT, perguntas bobinhas. Pronto. Desenvolvimento, 100% cloud. E tudo que eu que tem que pensar mais profundamente, cloud. Lá atrás, software, Manus, era direto. Meu amigo, eu ia começar a programar software, Manus, vai. Era beleza. Mas vamos voltar aqui. O que é que eu faço? Eu estudo a cidade antes, usando a IA. Né? E aí eu crio toda a jornada para aquele evento usando a IA. Então eu crio literalmente todo o meu passo a passo do evento. Tudo que vai acontecer. Quais são os patrocinados que eu tenho que rodar, quantos patrocinados, quantas campanhas, quantos criativos eu vou ter que rodar, quantos conjuntos de anúncios eu vou ter que rodar, né? Dentro dessas campanhas, enfim, tudo. Crio isso tudo e vou fazendo as análises. De tanto em tanto tempo, de algumas vezes por dia, eu faço análise das campanhas para saber se elas estão performando bem ou não. Pauso umas, escalo outras, subo outras campanhas e assim vou fazendo. No final das contas, no final do dia, o que é que paga a conta aí? É entender o que aqueles leads estão gerando. Aí eu coloco uma IA para poder trabalhar esses leads aí. Porque você imagina, nós fizemos uma ação no interior de São Paulo com um grupo chamado Javep, Chevrolet. Chevrolet, puta marca legal assim. Eu adoro trabalhar com Chevrolet. Mas a invasão das chinesas no Brasil empurrou o mercado de veículos, digamos assim, tradicionais, a combustão, para baixo. Então, o que uma marca que vendia muito, que foi a líder do Brasil durante tantos anos, ela caiu. Hoje ela está em terceiro lugar, por exemplo, né? Quarto lugar. Então, uma marca que já esteve lá em cima, na cabeça, caiu. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Levantar exatamente essa marca. E aí eu vou para esse desafio que é, como é que eu vou levantar essa marca? Como eu vou fazer? Plugo a IA, faço as campanhas, faço o negócio acontecer, coloco tudo dentro do Flow, os leads começam a chegar lá e você imagina, 3.900 leads para tratar. Em uma semana. Como é que você faz? Se fosse ação humana, seria complexo. Só com o time seria muito grande, né, para poder... Não, e aí você pensa no seguinte, eu fiz 3.900 leads, a média, nós trazemos entre 6% e 9% desses leads vão até a concessionária, tá? Desses daí, nós temos uma média de 30% que converte.
Então é essa escadinha aqui, tá? Funilzão, boca abertona, o meio do funil, fundo do funil. Então, foi exatamente isso que nós fizemos. Só que aí nós plugamos ainda outras frentes, que aí turbinou e entregou 70 vendas para os caras em 2 dias. De veículo 0 quilômetro. Fora os seminovos, que totalizou mais 21. Foram 91 vendas em 2 dias. Saiu. Saiu tão feliz que nos contratou novamente esse mês. O evento foi mês passado. E aí eles disseram assim, olha, foi tão bacana que eu gostaria que vocês fizessem de novo, agora com outro mote, nesse mês. E aí executamos novamente a ação. E foi sensacional também. Legal. Matheus, falando um pouquinho assim sobre você, como você já trouxe aí, você tinha um negócio, migrou para outro e tudo mais. Nessa sua jornada como empreendedor, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? A gente estava aqui nos bastidores, você falou até que teve um tempo Você que foi contou pra algumas Alphaville, coisas complexas aqui, fique à vontade. família. Qual, assim, você poderia dizer assim, nessa minha jornada, a mais difícil que eu tomei foi, cara, acho que foi isso. Tudo é sempre difícil, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. A minha vida nunca foi fácil. Nunca. A vida sempre foi extremamente complicada, sempre foi muito difícil. Né? Eu nunca tive tantas facilidades. Se você me dissesse assim, qual foi a coisa mais difícil para mim, foi o começar. Eu vou explicar como foi esse começar. Teve um dia, esse dia foi muito icônico para mim. E vale a pena. Foi o dia do Chega. Dia do Chega. O dia do Chega. Isso foi em 2011. Eu trabalhava num quarto do apartamento que eu morava. Era um apartamento bem pequeno. E nesse momento, eu lembro bem demais, a bisavó dos meus filhos, materna, porque casar, eu só casei com Tainara, então... Tá tudo certo. Casar, graças a Deus, só com Tainara e O resto da vida. E a bisavó dos meus filhos, materna, liga para mim e fala: Matheus, já que você não está fazendo nada, e eu trabalhando pra caramba, né, em casa, já que você está sem fazer nada, vamos ali no supermercado comigo? E aí, naquele dia, foi o dia mais difícil, assim, foi o dia que eu disse, chega, eu cansei de ser pobre. Eu cansei de ser pobre. Foi exatamente isso que eu disse. Eu dei um murrão na mesa, assim, pá! Cansei de não ter nada. Cansei de ser visto como um qualquer. Cansei de ser esse cara medíocre. Cansei. Eu tinha medo de falar com as pessoas que tinham grana. Hoje, alguns bilionários são meus amigos. Bilionários. Não estou falando em milionários. Bilionário, tenho vários amigos milionários. Bilionários são poucos. Eu tenho alguns desses que são meus amigos. Que viajo com eles, que tenho momentos com eles. São caras, gente boa, assim. Preciso nomear quem são. Eles só são os meus amigos. Né? Eu posso contar com eles, eles podem contar comigo. Né? E aí, eu tinha medo de falar com pessoas que tivessem muita grana. Era impressionante esse negócio. Assim, eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Eu disse, poxa, então o dia do Chega, para mim, foi o dia mais icônico. Assim, foi a decisão mais difícil que eu tive que tomar. Né? Eu acho que difícil, de fato, foi... Eu estava acostumado com aquela vidinha, eu tive que tomar uma decisão que foi sair daquela vida de... Desculpa aí, de M, né? Que eu tinha. Matheus, no decorrer da jornada, é natural que você tenha se reinventado algumas vezes. Nos últimos anos, principalmente, imagino eu. E essa talvez tenha sido a decisão mais difícil pelo que você está falando, pelo que você está trazendo. Não teve nenhuma... Mas, internamente, falando agora de crenças, daquilo que você tem como visão, mentalidade, o que você entende que para você foi uma virada de chave, foi algo que você, desbloqueei algo aqui, talvez uma crença de merecimento, talvez uma crença de liberdade. A pandemia. A pandemia foi quando eu tive que me reinventar. E ali eu descobri que eu tinha um mindset muito poderoso dentro de mim.
Você imagina, eu já era um cara que faturava ali, fazendo eventos sozinho, média de 60 mil reais mês. Para aquele momento era muito bacana, fazia muito sentido, legal, né? E aí na pandemia eu vou para zero. Zero, de 60 para zero. Como é que eu saio de 60 para zero, gente? E agora, né? Como é que eu vou fazer? E aí na pandemia eu lembro exatamente também desse dia. Eu disse, o que é que eu vou fazer? Meu pai com câncer em São Paulo, eu precisava mandar dinheiro para ele, né? Eu estava desesperado, porque eu tinha 42 eventos em 2019 pré-contratados para 2020, em 2020 eu não tinha nenhum. E aí eu chego lá e vou para a cozinha. Eu tiro a capa do Batman e volto a ser só o Bruce Wayne mesmo, né? Sem o Batman. E aí eu vou lá para a cozinha e começo a cozinhar e fazer hambúrguer em casa. Essa história é muito bacana, porque ela mostra uma outra face do Matheus, que é uma face do ser humano que erra, que acerta, que, enfim, que tem todos os seus momentos altos e baixos, né? E ali eu tô ali, fazendo hambúrguer, literalmente para vender no meu prédio. Vender mesmo no meu prédio. Para poder ter dinheiro em casa. Eu tinha uma reserva, mas essa reserva ela iria acabar em 3, 4 meses e eu precisava me virar. E mandar dinheiro pro meu pai lá em São Paulo. E aí eu tô lá, fazendo hambúrguer, e me vem um insight. Quantos vendedores estão passando pelo que eu estou passando agora? E aí um amigo meu chega para mim e faz, Gordinho, por que você não faz umas lives? Esse live? Eu preciso pagar a conta, amigo. Aí faz umas lives, pô. Você precisa pagar a conta, amigo. Aí tá bom, vai fazer umas lives. Eu disse, tá bom. Quantos vendedores estão passando exatamente o que eu estou passando? E aí eu caí para a internet. Eu sempre fui um cara da tecnologia, gente. Então eu fui pesquisar. Entendi que lá na China, o mercado já estava vendendo carro e moto. Eu disse, isso vai virar aqui para o Brasil também. Porque no fundo, as pessoas precisam se movimentar. A pandemia está aí, mas elas precisam se movimentar. Então eu vou criar um método aqui para ensinar vendedor que não sabe nada do digital a vender carro no digital. Cara, deu certo demais. Em 4 meses trabalhando, eu juntei dinheiro referente a 8. Eu passei literalmente 8 meses tranquilo. E durante esse tempo, eu ainda tive mais outro insight. Eu disse, se tem live para vender show, por que não tem live para vender carro? Vou fazer live para vender carro. Live shop de carro. Vendeu pra caramba, mas vendia muito. Pô, vender 40 carros numa live no YouTube, não existe isso, gente. Aqui em Natal nós fizemos a primeira, inclusive, né? No grupo aqui, né? E aí foi muito bacana, você vender 40 carros, os caras fizeram, pô, foi sensacional, bicho. O cara tava vendendo 2, 3. Foi incrível, loja fechada. Então, para mim, e aí encerrando, a pandemia me ensinou muito. E ela me trouxe esse negócio, cara, eu posso ser o que eu quiser. Eu não posso me limitar. E aí a minha dica para qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, qualquer um aqui, grande, pequeno, não importa. Primeira coisa, nunca deixe que ninguém diga que você não pode fazer nada. Tá? Se você aceitar que essa pessoa está dizendo que você é um Zé Guedé, você vai ser um Zé Guedé. Mas se você bater na mesa como eu bati lá e dizer, não, eu vou para cima, acabou, não vai ter ninguém que lhe pare. 2, nunca limite seus sonhos. Eu também tive meus sonhos. E eu realizei todos os que eu tive até agora. Todos. Eu nunca tive um sonho de ter um Ferrari, por exemplo. Mas eu tive um sonho de ter um avião. Eu conquistei isso aí. Tá? Nunca tive vontade de ter um Ferrari, juro. Nunca. Acho bacana. Mas não tenho vontade. Ok. E 3, irmão, na boa, você tem sua família, cuide dela. Porque é quem vai te sustentar na velhice. Na boa e na ruim. E é isso. Então, graças a Deus, essas 3 coisas estão muito dentro de mim. E tem mais uma coisa que é bacana. Eu estou casado com Tainara, eu casei em 2024, estou com ela desde 2020, né? E 22. Ainda bem que ela não viu essa parte do podcast. Jesus. Ia dar um problema grande 2 agora. de janeiro de 2022. Ufa. Né? 2022 foi quando nós demos o primeiro beijo. E ela disse que ali a gente começou a namorar. Eu disse que não, meu amor, foi dia 16. Eita, ele sabe a data. Que oficializou o namoro. Até ali era só alguma outra coisa. É dia 16. Mas tem uma coisa que eu tenho uma...
Cara, eu sou muito fã dela. Sou muito fã dela, muito mesmo, pela mulher que ela é. E eu acho que a gente se dá bem pra caramba porque tem muita troca em casa. Ela é empreendedora, eu também sou empreendedor. Ela é uma baita empreendedora, né? Então, é loucura. E é isso, cara. Talvez seja por isso que o sucesso tá nos alcançando, né? A gente trabalha pra caramba. A gente ajuda muita gente. Eu costumo dizer que não existe propósito sem dinheiro. Não tem como ajudar as pessoas. Até para ser filantropo, você precisa de recursos para poder ajudar. Então é indiscutível. E assim, uma coisa que eu posso, para fechar o nosso papo aqui, que a produção já sinalizou ali o nosso horário, é o que você falou, não existe, tudo tem trabalho. A gente conversando antes, você falou aqui, né? Me mostre um milionário, um empresário rico que diz que não trabalha, não tem. Não conheço assim. Então, uma coisa que nessa jornada também a gente recentemente tem aprendido é que, cara, e até uma frase que o Joel fala muito, que eu admiro nesse aspecto, é tipo assim, o trabalho devolve. Então, assim, a gente de fato tem se dedicado, trabalhado, e deu pra ver que você é um cara que é incansável, você falou nisso, é imparável no trabalho. E a gente vê, cara, seu movimento, hora aqui, hora na cidade, agitando, movendo, fazendo as coisas acontecerem. Então isso aí é sensacional. Últimas palavras, Marcão? Queria saber, para encerrar, Matheusão, o que você tem para dizer para os seus, sua família, seus filhos, o que é que eles podem esperar do Matheus? Rapaz, amor incondicional. Bicho, eu não sei explicar isso. Eu só, de fato, entendi o que é uma família depois que eu construí a minha. De fato, assim, sabe? Porque eu não sei explicar, mas o seu pai vai dizer que te ama, a sua mãe vai dizer que te ama também, mas você só vai entender a potência desse amor quando você for pai ou mãe. E é impressionante, bicho, porque assim, eu escutei a minha vida toda os meus pais dizendo: filho, eu amo você. Tá bom, eu também te amo. E é isso. Eu acho que o que eles podem esperar de mim e pro resto da vida cara, é amor, bicho, demais. E amar, cara, não é só simplesmente, papai, eu quero que você compre tal coisa e você vai lá e compra. Não. É amar, é educar, bicho. E educar é difícil, cara. É saber dizer não, é saber controlar os anseios deles, né? E lidar também com suas próprias frustrações, porque nem sempre a gente vai acertar. Falamos sobre isso hoje cedo. Senhores, esse episódio para mim foi muito bom. É isso. Foi para uma linha diferente do que eu imaginava, mas para mim satisfatório demais. Satisfatório demais. Matheus, para quem quer lhe acompanhar, lhe encontrar na internet, deixa aí seus sites, seu arroba. Senhor Matheus? Né, Garotite? Isso aí. Inclusive, acompanhava a sua saga com o Marcão do Coco lá. O Marcão, rapaz, ele tá... o Marcão, eu dei um tempo nas trollagens com ele, que eu tava exagerando. O Marcão, coitado, ele tava com problemas cardíacos. Ele já tava com raiva de você, já. Não, e eu tô com saudade. A minha casa é ao lado da casa do Marcão, né? E aí, o Marcão, eu coloquei a minha casa à venda porque eu comprei a casa da frente. E aí ele tá morrendo de saudade, né? Enfim, mas um beijo do Marcão, eu sou alucinado pelo meu velho. Meu velho é um personagem lá do meu Instagram, que é... A galera do Matheus, né? Não tem a vila do Carlinhos Maia, eu tenho a minha comunidade. A comunidade do Matheuseira. É @Senhor Matheus, SR Matheus, é bem fácil, sem H, de homem mesmo, normal, tá? De homem. Direto ao ponto. @SuperMegaVendas, né? E lá no YouTube, @SuperMegaVendas também, o nosso site supermegavendas.com. Bom, aí você vai me encontrar, não é possível. Se você der uma zapeada aí, você me encontra. Se você pesquisar também no Google, o maior vendedor de carros do Brasil, você acha. E se você é um lojista, um grupo de carros, eu duvido que você não conheça, mas fica aí o convite também, o cara é estourado em vendas pelo Brasil, é o maior vendedor de carros do Brasil. Graças a Deus. E resultado... Aqui tem, não é só falação não, viu? Não é falação não, eu vejo lá. Meu amigo, obrigado pelo seu tempo, eu sei que é complexo e escasso, mas obrigado por ter vindo, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade e eu quero vir mais vezes, assim. Hoje o papo foi tranquilo, foi leve. Né? Eu vou aproveitar, deixar um agradecimento especial à Milena Delgado, verdade. que é uma amiga em comum que nós temos, foi ela que fez essa conexão, essa ponte.
Como você mesmo diz, é a malumada da Shopee. Malumada. E é isso. Agora ela tá mudando, cara. Ela tá mudando. Ela tá ficando mais seca. Eu não sei nem o que é que vai ser dela mais. Tem que mudar. É isso. Turma, muito obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto.